médiuns não sabem como receber um passe. Eles sentam lá e lá ficam num peditório, né? E pedem para esse, para aquele outro, e fazem aquela petição, como se diz, né? Outros são hipnotizados pelos obsessores, dormem, né? Esses borrachos, né? Dormir. Então hoje nós vamos ver qual é a importância de nós estarmos concentrados no momento do passe. Por que devemos estar concentrados no momento do passe e em que nós devemos levar a nossa concentração? E vejo ainda, e por incrível que pareça, ainda a maioria não sabe como receber um passe. Vejo também que as pessoas que vêm na casa receber um passe, elas parecem que elas são instruídas a receber um passe. E elas chegam ali, elas se comportam como tal, porque elas sabem como receber um passe. E sabe quando que nós desaprendemos a receber um passe? Quando nós pensamos que nós sabemos. Esse é o teste que todos nós temos. Ah, você sabe? Então agora nós vamos ver se você sabe mesmo. Então a gente, quando nós começamos a achar que sabemos muito, muito é cobrado de nós. Quando nós achamos que nós já estamos muito sabidos, aí é que nós somos pegos, ali é que nós nos distraímos por achar que sabemos. Então, ainda bem que não sabemos tudo. E que quando estamos em alguns momentos, nós temos essa consciência. E sabe quando é os momentos? Quando algo dá errado. Quando algo sai diferente do que nós esperávamos. Ah, mas ali eu fiz tudo certo para dar assim. Então é muito comum, não sei o que aconteceu. Aconteceu assim, deu errado, não era para ter dado, não entendi. E aí a gente começa a refletir sobre. Porque se tudo estiver maravilhosamente bem, a gente não para refletir. Se realmente a gente está sabendo, não. Ah, para mim dá tudo certo, é maravilha, nada dá errado, é tudo certo. E é esse pensamento que faz com que nós nos distraia. Eu sempre trabalhei com pessoas, muitos anos, né? Trabalhando, observando o trabalho das pessoas. E sempre percebi que quando eu chegava as pessoas novatas para trabalhar, e acho que todos que trabalharam em empresa ou trabalham, também percebem isso. E a gente está lá há mais tempo, naquele trabalho, então a gente observa o novato. E o novato, ele entra e ele vem com ideia nova, ele vem um sangue novo, como se diz. Ele toma atenção, ele é cuidadoso, ele faz tudo certinho, pediu, já fez, está pronto, rápido, e daí saem umas piadas. Vassoura nova, varre bem no primeiro dia. É assim, que a gente não sabe jogar coisas boas para a pessoa. A gente não consegue dizer, nossa, que pessoa trabalhadora, essa aqui vai ajudar aqui nessa empresa. Não, vassoura nova, varre bem, vamos ver daqui uns dias, né? E a gente já fica ali jogando coisas para as pessoas. Isso não é legal. Isso não é legal. A gente tem que ser grato que aquela pessoa que veio ali, ela consegue já atingir o que a empresa precisa, porque se a empresa vai bem, nós que trabalhamos para a empresa, ou seja, os proprietários, os diretores, todos vão bem. Se a empresa for mal, todos vão mal. Mas aí a gente começa daquela forma. E o novato, ele vai fazendo a parte dele. Aí se ele é forte espiritualmente, ele vence naquela etapa. Mas às vezes, normalmente, ele passou por umas situações difíceis até chegar ali. E se alguém for lá elogiar, né, dá uma levantada no ego daquela pessoa. Ah, estou gostando de mim. Então agora eu já estou vendo os outros aí, que eles já estão meio incomodados comigo, dá para me dar uma, né? E aí ele acha que ele já está sabendo, e é ali que ele começa a errar. E isso é nós, novatos, noutra função, gente. Porque a gente só olha aquele que chegou lá, a gente não se põe no lugar daquela pessoa, porque a gente pensa que
nós estamos aqui, vamos ficar aqui, vamos ser semente, vamos ficar aqui, nós sabe, dá uma lisa, uma última bolachinha do pacote, né? E maravilha. Só que não é. As coisas mudam. Se a gente não saber ser grato por o que a gente tem, a gente acaba perdendo. E se a gente perder aquilo, aquela função, enfim, perdeu, a gente houve uma mudança, porque não é perda, é uma mudança, é um aprendizado. Lá não estamos mais aprendendo mais nada, sabemos tudo. Não aceitamos mais aprender. Sabemos tudo lá dentro. Somos os sabidos da história. Então o que acontece? Encerra o ciclo. Nós vamos ter que aprender outras coisas em outro lugar. Porque ali não estamos mais, né, nem aprendendo e nem ensinando. Chega um novato, nós, né, colocamos o novato lá embaixo, né? Nós, então, sabemos tudo. Então, o que acontece? Vai haver uma mudança. E nós vamos ter que ir para outra firma, talvez, outra função, como novatos. E aí a gente chega lá, como é que a gente gosta de ser tratado? E os filhos da gente? Como é que a gente gosta que tratem eles numa empresa? Já pensou nossos filhos começando, primeiro emprego? Tem que chegar lá, aprender, não sabe nada, e daí nós começamos a pensar assim, será que ensinei? Será que mostrei o caminho? A gente se faz uns questionamentos. Nossa, esse aí, bom, ainda bem que não puxou por mim, isso aí puxou o pai, né? Então não aprende. É igual cabeça dura. E se a mulher, o contrário, né? O marido puxou a mãe, né? Cabeça dura não aprende. Agora vai saber se vai chegar lá e vai saber fazer o serviço. Aí dá aquela preocupaçãozinha, né, na gente, porque a gente, aí naquele momento, tem que se pôr no lugar. Só que a gente nunca vai lembrar todos os novatos que a gente abacalhou. Todos os que a gente, com pensamento ruim, atrapalhou a vida dele. Todo dia uma flechadinha, né? Puxa saco, sabe que é novato, agora fica só falando com a chefe. Então a gente fica ali, né, fazendo aquele... E isso a gente não se dá conta, mas a gente atrapalha o viver da pessoa com esses pensamentos. Se a pessoa estiver ruim, e se ela estiver bem, aquilo vem tudo para nós, tudo de volta para nós. Que bom se nós lembrar. Eu costumo muito a dizer isto, eu que estou aqui falando. Quando eu vejo os novatos e as pessoas flechando elas, eu procuro não ficar julgando muito e nem criticando muito. Eu só penso assim, já fiz isso. Isso é péssimo. Eu já fiz isso. Já joguei pedra nos novatos que tinham boa vontade de aprender dentro do trabalho, de quem chegou novo no bairro. A gente fica, nossa, essa pessoa ainda não trabalha, parece que só anda na rua, porque ele levanta cedo, não levanta cedo. Então, esses tipos de ocupação e pensamentos e crenças não ajudam os seres. E aí a gente vem numa casa espírita e aprende que tem que abençoar as pessoas. E por que temos que abençoar as pessoas? Quanto mais nós abençoamos as pessoas, os novatos, o vizinho novo que chegou, alguém que chegou na família, também a gente julga bastante, alguém que chegou na família, namorou alguém, depois já chegando ali, a gente também quer dar o parecer da gente, afinal a gente sabe tudo em tudo que é lugar, né? A gente sabe tudo lá onde a gente está, a gente sabe tudo na rua, a gente é a opinião, né? E aí nós começamos a algum momento a ver o nosso espelho. Vemos no outro lá. Nossa, narcisista essa pessoa, né? Nossa, pessoa mais narcisista. E a gente, como é que era? Será que a gente nunca fez isso? A gente só abençoa as pessoas? Ou ainda corremos o risco de estar numa casa espírita e quando estamos conversando com alguém que não é espírita, ajudamos a julgar as pessoas? Porque afinal, né, eu ser espírita, estou falando com espírita, eu vou ter que me cuidar um pouco, né? Porque espírita vai julgar espírita, né? E tem uns julgamentos, né? Beleza. Para não dizer que é também um preconceito, né, com religiões, né? Então a gente fica, né, já sai da linha
E para ser essa pessoa que abençoa, esse homem de bem, essa mulher de bem, isso é no nosso dia a dia. E a gente aprende também que o médium, que ele vai dar um passe em alguém, ele tem que estar o tempo todo no bem. O dia todo. Então, quando ele chega perto de alguém que não é espírita e que gosta de julgar, a gente já tem que vigiar para não entrar naquela energia do julgamento. A gente já tem que vigiar, escutar e sair, né? E sem julgar. Daí a gente vai e olha assim, nossa, isso aí meio que me incomodou. Mas por que meio que me incomodou? Porque eu era assim. Eu fazia isso. E quem que vê isso em si? Quem que admite isso? Ninguém. Ninguém. Essa semana eu vivi uma situação onde eu li na cabeça das pessoas, elas olharem para mim e dizer assim, ainda bem que ela é espírita, pensando não fosse. E não era por ser bonzinho, porque o bonzinho é falsinho. Não existe ninguém bonzinho. Existe alguém que quer ser justo. Justo. Não é certo, nem errado, nem bonzinho, nem mal. É ser justo. No meu ponto de vista, no meu pensamento, eu estava sendo justa. E eu li na mente de umas pessoas, elas pensando, isso que é espírita. Isso que é espírita. Os caridosos, tem bastante caridosos, assim, que querem fazer a caridade com o tempo da firma, com as coisas da firma, com as coisas dos outros, as caridade com o que é dos outros, né? E às vezes não cabe a caridade. Às vezes cabe um sacudir. Às vezes cabe um ouvir a verdade. Tá, tu vai ficar aí sentado aí na cadeira da vítima, salta daí, te mexe, olha pra ti, né? Então, se a gente chegar e fazer isto, a gente é julgado. E é lido assim, eu, né? Li no pensamento. Mas eu não revidei nem nada. Eu só esperei e fui buscar a verdade. Porque a história é contada, ela não existe a verdade, verdade. A minha verdade é a minha verdade, a verdade de vocês é a verdade de vocês. Mas uma história contada, ela tem uma versão. E ela tem que ter um direcionamento que leva para uma resposta. E aí eu fui tirar saber dos fatos. E aí eu tive a resposta e voltei e disse: quem caiu nesta? Os que sabem tudo. Alguém me disse os burros. Não, os burros não caíram. Os burros continuavam do jeito que eles eram. Quem caiu é os que sabem tudo. Esses são os que caem nessas armadilhas. Quando a gente pensa que a gente sabe tudo, é o momento em que a gente se perde. Porque nós não podemos agir por ego. Ah, porque agora eu vou mostrar que eu sou bonzinha, afinal, né? Vou limpar minha barra aqui. Não é assim. A gente já tem que ter a consciência de ser sempre a pessoa que olha, que é justo e que abençoa, independente de estar justo ou não. Mas que tem que ser justo. Deus não castiga ninguém. Ele é justo. Tanto que ele deixou as leis universais. E aí tem pessoas que dizem assim: ah, mas isso era visto, Deus castiga aquela vez. Não, Deus não castiga. Deus deixou a justiça divina. Eu semeei, eu vou colher. Eu fiz o bem, eu vou colher o bem. Eu semeei discórdia, eu vou colher discórdia. Eu fiquei me apegando aos novatos para destruir com eles, logo haverá algo comigo que vai me levar a este caminho também. Ninguém colhe o que nós semeamos. Ninguém vai lá receber o bem que nós demos e multipliquemos. Ninguém vai colher esse tempo que nós estamos aqui reunidos, refletindo, aprendendo, nos doando,
trouxemos várias almas para se libertarem, para se salvarem aqui hoje. O perdão das almas é um dizer nosso aqui neste plano, que a gente chama na casa espírita libertação. Ele não fala que a alma se salvou. É libertações onde almas que estavam aprisionadas a pensamentos destrutivos, a crenças, parou naquele momento de uma vingança, de uma raiva, de uma mágoa, ou de uma doença, ou de algo confuso, e que a morte não muda nada disso na alma, no espírito. Ela vai continuar aquela memória com esse espírito. E esse espírito chegando à casa espírita, seja conosco, nossa companhia, ou seja com os bichinhos, ou seja com outras pessoas que só passem na frente e vêm à casa espírita, ou nós, quando estamos abençoando as pessoas, estamos engrandecendo um campo de luz que vai até a pessoa, onde os protetores, nossos anjos da guarda, conseguem desenvolver uma missão nossa para com aquele espírito, para que haja a libertação dele. E por que não através de um passe? Muitas vezes na casa é comum pessoas vir à casa e primeiro elas pensam nela, a gente orienta que pensem nela, e vejo que tem que orientar mais, né, as pessoas, mas normalmente as que vêm tomar o passe, parece que elas são instruídas pelos anjos da guarda delas, que elas sabem como receber o passe, né? Mas é muito normal também elas pensarem nelas e daqui a pouco elas pensam nas pessoas que estão conectadas a elas, ou que aconteceu alguma situação, ou que está doente, ou que elas gostariam de ajudar com esse passe, com essa luz. Então elas sentadinhas ali, elas recebem a energia para elas e elas mentalizam alguém que também receberá a luz, a energia de um passe. E que também vai ajudar, porque quando abençoamos uma pessoa, nós emitimos junto com isso luz, e os benfeitores da luz conseguem chegar também naquela pessoa, auxiliando-a e libertando também as almas, os espíritos que a rodeiam, né? Esse é o passe que se fala, né? Através do passe e da desobsessão também. E também é um passe com doutrinação, né? E hoje então nós vamos falar claramente sobre o passe. O que significa esse passe para nós? E voltando lá, enquanto não estamos, vejam bem. Então, eu abençoei tal pessoa. Vamos voltar lá nos novatos. Eu vi aquela pessoa e eu pensei comigo, abençoar essa pessoa, que Deus abençoe, que ela continue fazendo o trabalho dela, que ela chegou aí para auxiliar, né? Eu estou dando um passe de energia nela, gente. Quando eu digo isso, eu estou dando um passe nela. Um gato, quando ele olha pra gente, olha dentro do olho da gente, ele está dando um passe de energia na gente. E quando a gente está mal, nós conseguir só receber, né, aquela energia e doar amor, eles recebem também um passe, né? É uma troca de energia. E quando nós fizemos, como eu falei ali, que tem um novato lá e nós tentamos só, isso aí é porque é novato, é só hoje, amanhã quero ver, vamos ver, isso aqui nós já vamos já. Que passe é que nós estamos dando? Não, nós estamos dando um passe não, de energia negativa. E aquilo vai multiplicar também para nós. Assim como o passe de energia positiva multiplica para nós. Então, resumindo, a gente entende, né, o que é o homem de bem.
uma mulher de bem. E que nós estamos aqui hoje para refletirmos, aprendermos, refletirmos. Saber nós já sabe. Porque podem ter certeza que a maioria de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, a gente já estudou religião em outras vidas. Só que a gente não seguiu, né? E nessa, muitas vezes é muito difícil nós seguir, né? Nós quase desistimos. Nossa, pensa, mas será que é mesmo isso aí? Mas ninguém procura. Olha lá, vai 3, 4 só lá. O que nós vamos fazer lá? Será que é esse mesmo caminho? Nós ficamos se questionando e se perguntando se vale a pena nós estarmos aqui. E daí, quem tem mais acesso aos bastidores da casa, como se diz, então vê ali nas doutrinação, na desobsessão, sente no passe, outros têm sonhos, né? Sonho que aconteceu com uma senhora, ela me contou para mim que ela veio na casa e ela, naquela noite ela dormiu muito bem e ela sonhou, a vizinha dela sonhou, não foi ela dormiu muito bem, e a vizinha dela sonhou que ela estava numa sala comigo, a vizinha não me conhece, e ela viu a senhora e eu numa sala, e nós 3 conversávamos. Diz que numa atmosfera muito boa e maravilhosa. E daí a vizinha, no dia, foi e disse, eu sonhei com você essa noite. E eu sonhei, tinha uma mulher junto, ela foi e contou um sonho ainda, ela disse, mas então será que é aquela lá da casa espírita? Foi lá, buscou o celular e disse, ó, essa aqui. Era essa aí. É essa mulher aí que estava lá. Aí então eu disse assim, mas tem alguma coisa mesmo que explica, né, que tem algo mais aí, né? Mas nós temos que ver para crer. Nós só sentir, nós não conseguimos relaxar o suficiente para sentir e ter a evidência. Gente, eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. A gente demora a acreditar. É como nós querer segurar o rio, mas não deixar o rio ir, porque nós trava. Mas não sei se é tudo isso. Isso aí é para impressionar. Não, isso aí não sei se é bem assim. A gente duvida muito até a gente se firmar nesta fé. E a fé move montanhas. Esse acreditar move montanhas. E esse ver para crer demora muito, viu, gente? Demora muito. Muitos testes se vive, muitas lições se aprende para poder ver para crer. Digo isso para vocês pela minha experiência, a minha caminhada. Hoje eu tenho as respostas de muitas coisas, mas não do que eu quero. E não de tudo. Mas eu já tenho as respostas, algumas respostas através de evidência, ou de voz, ou de, né, na casa, através de mensagens, ou virem falar comigo. Mas demora-se muito para chegar lá. E sabe por quê? Porque nós quer segurar o rio. Nós não quer deixar o rio andar no curso dele. Nós quer mudar o caminho. Ele vai por aqui, vamos puxar para cá. Nós quer mandar, comandar o espetáculo. Nós não conseguimos acreditar de verdade, deixar fluir as coisas para nós mesmos. Nós mesmos é capaz de estar dando certo e a gente dizer assim, nem acredito. Nossa, eu nem acredito que está assim a minha vida. Nem acredito que isso ali deu certo. Eu achei que eu ia chegar lá, porque a gente quer sempre contar uma história triste para impressionar. A gente quer contar uma história triste. E é muito normal, assim, eu que aqui estou falando, as pessoas vêm me contar só história triste. Vocês não acreditam. Mas elas me procuram só para me contar a história triste. Aí melhora aquela história, acabou. Ninguém mais me conta assim, estou tão bem aqui, estou ótima. A minha vida assim está uma maravilha, eu
tô aqui viajando, tô passeando, tô isso, tá aqui. Não, isso não, o espírito não faz isso. Vai que eu falo isso pra ela e ela não vai aprovar porque ela não faz isso. Gente, nós pode fazer tudo o que nos faz bem. Nem tudo nos convém, mas o que faz bem nós se sentir bem, o que importa é a nossa intenção de amor, viver no amor divino. E não é necessário que nós tenha que ter sempre uma história triste para que as pessoas nos amem. Por que isso? Isso vem lá da nossa infância. Nós chorava, o que nós ganhava? Quando nós chorava, o que a gente fazia? Corria nos braços da mãe. Aí nós cresce, nós quer fazer o quê? Nós quer um parceiro ou uma parceira para quando nós chorar, correr lá para os braços dela. Então onde é que parou a nossa criança interior aí? Onde é que ela ficou? Quem é que localizou a criança interior onde que ela está? Ou então, né, a gente já meio gordinho assim, chorava, dava comida, já uma mamadeira, mame, coma. Tinha uma pessoa que eu via, disse, fecha a boca, coma, né, para parar de chorar. Então, nós devíamos agir diferente com os nossos filhos. Quando eles vêm chorar em pequenos, não correr lá e dar abraço. Conversar, explicar, conversar, dialogar e depois abraçar, apontar, ver o que tem que se mudar. E é muito comum também a parte da culpa em função deste método de criação lá de nós crianças. Então o que nós faz? Quando nós vê que a coisa pegou para o nosso lado, nós não tem ninguém para dar o colo para nós. Nós vai estudar a situação para ver se nós não achamos outro culpado para pôr lá no nosso lugar. Porque nós queríamos o que de novo? O colo. E não temos mais o colo de mamãe, não temos mais a mamadeira, a chupeta, ninguém vai vir dar para nós. Nós vamos ter que se virar com aquela situação. E será que nós estamos preparando as crianças de hoje para isso? Para essa vida? E nós ainda dizemos assim, nós, no jeito que nós fomos criados, não foi o melhor jeito. Dava errado, a gente apanhava, tinha que se consertar e pronto. Tinha um lado bom. Porque quem foi criado assim, ele não aprendeu a dar errado as coisas, ele sair correndo, querer um colo de alguém. Porque esse colo, às vezes tem gente que corre pro colo do cactus. Lembra que eu coloquei qualquer coisa no grupo, ninguém se manifestou. Acho que acharam que era o quê? Uma indireta, ninguém falou nada, nem dos grupos, só o que deu hoje na mesa. Né? Ninguém falou nada. E aí essa carência, essa necessidade de ter o apoio, de ganhar esse abraço, porque erramos, nós vamos correr, abraçar um cactus muitas vezes. Ai, meus relacionamentos não dão certo. Ai, eu não acho ninguém que presta, porque diz que aquilo vai lá, abraça o cactus, sai lá toda arranhada, toda espinhada, né? O espinhado. E por quê? Porque quer o colo. Porque não quer assumir aquilo. Não quer assumir a parte que tem que mudar. Quem tem que mudar é os outros, não sou eu. Então tem gente que quer ficar assim, morrer assim. Sou assim, nasci assim, sou assim, morro assim. Sou Gabriela e vou morrer Gabriela. Desde que nasci fui assim. E aí entra essas reflexões para que nós reflita para ter que mudar. Quando as coisas estão muito certas, muito em paz, muito em calma, muito calma, ai que maravilha, a gente relaxa, ai, graças a Deus está tudo bem. Por quê? Porque nós não queremos mudança. Porque nós não queremos que as coisas mudem. Nós queremos ficar ali. Ai, vai chover. Ah, hoje não vai chover. Sabe que ia chover, não vai chover, né? Aí não ter assunto. Mente vazia. A gente quer essa vida para nós. Mas
quando está tudo muito quieto, daqui a pouco algo desanda. E nós temos que, e agora, né? E a gente faz aquele gritando, e a gente já vai achar alguém, a gente já não vem ninguém dar colo, não vem ninguém dar chupeta, não vem ninguém, né? E aí nós aprendemos temos que cuidar para não abraçar o cactus, porque nós vamos sair arranhados. Então aí nós ficamos, e agora? Não dá para confiar em ninguém, porque a gente está buscando sempre isso na vida. Quando que nós vamos parar de esperar, criar expectativas das pessoas e olhar para nós como um ser capaz? Olhar para nós e sentir a força de Deus em nós. Quando? Essa semana eu lia Um Minuto de Sabedoria para mim. E eu abri numa página. Eu não sou aquela pessoa que quer o colo. Eu, pelo contrário, quando as coisas começam a dar errado, eu gosto de me afastar. Ficar com os meus anjos. Não peço nada. Só penso que tiver de ser, vai ser. E deixo, né? Deixo eu sentir que a energia mudou ali. Para mim poder chegar a uma conclusão de que, né? Mas, então às vezes daí, não é nem desânimo, eu fico assim meio neutro. E daí eu abri e dizia, né? Sobre o desânimo. E daí ele falava para dizer: a força de Deus habita dentro de mim. E eu postei isso nos grupos. Não vi ninguém ainda postar. A força de Deus habita dentro de mim. E eu, à noite, acordei e estava meio que em aflição, assim, um estado no meu ser. Eu peguei um terço que tinha lá e eu comecei a dizer essa palavra. Vocês não têm noção o quanto a gente se sente dono da gente. O quanto isso traz independência para o nosso ser. O quanto o nosso ser que habita aqui neste corpo físico se sente feliz e aliviado ouvindo uma palavra assim. E aí depois já veio assim para dizer assim: a força de Deus habita dentro de mim e de você. E vai virar um mantra na casa, porque eu estou repetindo ele, e foi aonde muitas dores que eu vinha sentindo, né? Sabe quando tu vai assim, nossa, mas tô pesado. Quando tu começa a carregar um peso, logo que tu ergue assim, eu consigo. Daqui a pouco, né? Até um copo d'água, tu colocar aqui na mão, segurar um pouco ele no início, beleza. 5 minutos, daqui a pouco a tua mão já começa a cansar. E a mesma coisa são aquilo que a gente vai puxando dos nossos ombros como pesos, que não são. São tarefas, são soluções, faz parte da nossa missão para nós fazer. E aí eu comecei a falar aquilo, essa palavra começou a ter uma leveza no meu ser. Aquelas dores, aqueles mal-estar que estavam tão fortes, eles aliviaram. E eu passei a sentir que realmente a força de Deus habita dentro de mim e de você. Gratidão por hoje, gratidão por estarmos aqui, gratidão por essa palavra que saiu aqui hoje. Eu hoje de manhã, umas horas da manhã, eu nem sabia o que eu ia falar aqui. A única instrução que eu recebi que era para falar do passe. Mas sobre falar, sobre palestra, eu não sabia o que eu ia falar. Porque eu sempre entrego. E o que tiver de ser, vai ser. E sempre sai algo interessante. Não pensem vocês que o que foi falado aqui é só para vocês. Quem sentiu que foi bom, maravilhoso.
Quem sentiu que não tem nada a ver, maravilhoso também. Mas podem ter certeza que para mim faz muita diferença. E muda bastante, me traz boas reflexões, me traz energia muito boa, eu que vos falo. E os protetores, então, os mensageiros, mais ainda, a missão continua. E os nossos amigos queridos que já foram daqui e que estão nos assistindo e os que estão aqui também, emociona. Emociona poder estar aqui. Emociona pensar que um dia pensei que isso tudo não existia. Que a Elisete falava porque ela era obcecada, porque ela era fascinada por o que ela vivia. E emociona por ver que eu tive a oportunidade de poder vir aqui e realmente entender que esse é o caminho. E que eu não fiz enquanto eu estava aqui, gratidão pela permissão de poder fazer agora. E o que eu posso dizer para vocês como experiência, que não desistam de vocês. Que sintam sempre a força de Deus habitando em vocês. Que venham, continuem a caminhada aqui ou em outro lugar, continuem a caminhada de vocês tentando entender, busquem aprender, busquem entender aqui ou aonde vocês se sentirem bem, para que o dia que vocês tiverem de viver isto, nada será tão surpresa, mas mesmo assim vocês terão muito de aprender, porque vocês não vão sair daqui sabendo tudo, mas vai estar já um degrauzinho na escola de aprendimento de vocês, de aprendizagem da vida. Aqui é uma escola. Eu não acreditava. Muitas vezes parei para falar com a Elisete, só para pesquisar ela, por curiosidade. Hoje eu vi o quanto é importante esses grupos, o quanto é importante essa casa, o quanto é importante essa palavra, o quanto é importante, não só para mim, para os meus amigos, que alguém que seja vidente está vendo aí. Eu relutei para não voltar aqui, por orgulho. Eu não queria vir aqui e ter que admitir que eu já tinha ouvido isso quando eu estava aqui nesse mundo, e que tive que ouvir de novo e pedir a oportunidade para poder falar para vocês. Muita gratidão, gratidão pelo tempo que vivi aqui, gratidão por tudo e que eu aprendi, que eu deixei de aprender e que hoje estou aqui para aprender. Muita gratidão. Porque a gratidão é tudo. E brilho nós somos.